gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Quinze horas 3 minutos. Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista no ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Eu gostaria de começar o programa dizendo o seguinte: em Vitória da Conquista, a terra de todos nós, 15 horas 3 minutos, isto tudo em homenagem a nosso saudoso querido Erzen Guzmão. Grande abraço, que Deus receba em seus braços e nossos sentimentos a todos os seus amigos e todos os seus admiradores. 15h03. Manchetes dos principais jornais do país. Agora sim, vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma quarta-feira, 19 de março de 2025, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece nesse nosso querido e grande país que se chama Brasil. E com as manchetes, boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde você. Obrigado pela sua companhia. Vamos lá, Brasil. Começando pela Folha de São Paulo. Putin aceita cessar-fogo parcial com a Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos. O Estado de São Paulo. Projeto cria imposto de renda mínimo para alta renda e taxa dividendos. Valor Econômico São Paulo. Projeto do imposto de renda beneficia quem ganha até 7 mil e taxa mais quem ganha acima de 50 mil. O Globo Rio de Janeiro, pacote do imposto de renda inclui tributo reduzido para quem ganha entre 5 mil e até 7 mil. O Dia Rio de Janeiro, saiba o que muda com a isenção do imposto de renda até 5 mil. Correio Brasiliense, abandono de idosos, Distrito Federal tem alta de casos. Estado de Minas, isenção do imposto de renda beneficia 10 milhões, diz governo. 0 Hora Rio Grande do Sul, alívio no imposto de renda será bancado por taxa para alta renda. Diário do Pernambuco, reforma do imposto de renda vai beneficiar 10 milhões de trabalhadores. Jornal do Comércio também no Pernambuco. Novo imposto de renda propõe 4 grandes grupos de tributação. À tarde aqui na Bahia, excesso de entulho nas ruas prejudica Salvador. E finalizando o Brasil, Diário do Nordeste, Ceará, erosão atinge quase 50% do litoral do Ceará. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Repito, uma quarta-feira, 19 de março de 2025. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson. Hoje, 19 de março, é dia do cuscuz, viu? Oba. Para nós aqui nordestinos, então, é um negócio assim. E para os católicos, hoje é dia de São José. São José, Nos protege. Nos protege. Hoje, graças a Deus, estamos aqui. Boa tarde você aí, ouvintes da Melodia FM 87.9, a voz que fala ao coração.
Pois é, disse que o nordestino chegou em São Paulo, viu um pé de ipê todo amarelinho e falou assim, caramba, eu não sabia que aqui tinha pé de cuscuz. Boa tarde, Dilson Bebê! Boa tarde, Wilson Brasil. Como bem lembrou aí nosso amigo Marcondes, hoje dia de São José, para a Igreja Católica. E boa tarde você, obrigado pela sua companhia. Você aí que seu cunhado está deitado no sofá, acorda ele e fala que o Comunidade em Ação já está no ar. Muito bem. Conosco, o deficiente visual que mais enxerga na Bahia. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, ouvintes. Você que é mais importante. Hoje é dia de São José, mas também é dia do carpinteiro. Opa. Ou marceneiro, né? Isso, dia do carpinteiro. E se você plantar milho hoje, em junho você tem milho para pamonha, milho para cuscuz, para mingau. Você mingau planta milho. É verdade. Muito bem, olha só. No dia 12 de julho de 2023, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, José Roberto Barroso, durante um discurso na União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi vaiado e, em um momento de lapso, declarou: "Nós derrotamos o bolsonarismo." A frase, considerada comprometedora, ecoou rapidamente pelo Brasil e pelo mundo. Até o fechamento desta análise, o ministro não havia conseguido se explicar de forma satisfatória, apesar de tentativas. Em um país com tradição de rigor institucional, tal declaração poderia custar o cargo de um magistrado, uma vez que expõe um viés político e sugere a existência de uma trama contra o então presidente Bolsonaro, envolvendo pelo menos o ministro do STF. A declaração também deixou no ar uma pergunta: nós quem? Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem? Ministros. O surgimento do bolsonarismo remonta a 2016, quando Jair Bolsonaro, então deputado federal, começou a ser convidado para participar de programas de televisão com formação militar, linguagem direta e polêmica. O Bolsonaro rapidamente se tornou um fenômeno de audiência, atraindo olhares para sua figura e discurso. O que muitos não perceberam na época era que, a cada aparição, ele ressuscitava uma ideia que, em poucos anos, ganharia força suficiente para levá-lo à presidência da República. Com o tempo, Bolsonaro passou a viajar pelo país, levando seu objetivo diretamente ao público. O discurso conservador, que abordava temas como combate às drogas, crítica à ideologia de gênero, oposição ao aborto e defesa dos valores da família tradicional, ressoou profundamente em uma parcela significativa da população. Para muitos, suas palavras foram um bálsamo em meio a um cenário político marcado por escândalos e polarização. Quando seus adversários perceberam a dimensão do fenômeno, já era tarde. Bolsonaro lotava aeroportos, praças e eventos por onde passava, conquistando multidões. Em 2018, ele foi eleito presidente do Brasil com 55% dos votos válidos, um marco na história política do país. Sua vitória foi notável por ter vindo de um partido pequeno, com pouco tempo de exposição na TV, e recursos financeiros limitados, especialmente quando comparado aos padrões das campanhas políticas brasileiras. A ascensão de Bolsonaro não pode ser compreendida sem analisar o contexto social e cultural do Brasil. Em um país onde a política era frequentemente vista como uma disputa de poder distante da realidade do cidadão comum, o discurso conservador de Bolsonaro trouxe à tona questões que mobilizaram a sociedade e ele conseguiu transformar a política em uma batalha de valores, conectando-se diretamente com as preocupações de muitas famílias brasileiras. Essa mudança de perspectiva gerou uma divisão social profunda. De um lado, estavam aqueles que apoiavam a defesa de valores tradicionais. Do outro lado, os que viam no bolsonarismo uma ameaça aos direitos conquistados nas últimas décadas. Discussões sobre aborto, drogas e ideologia de gênero deixaram de ser temas restritos ao Congresso e passaram a dividir famílias e amigos, refletindo uma polarização que transcendeu a política e adentrou ao campo ético e moral. É crucial entender que o bolsonarismo é uma ideia e não uma pessoa, como muitos acreditam.
Essa ideia baseada no conservadorismo encontrou eco em uma parcela significativa da sociedade brasileira que se identificou com seus princípios e passou a defendê-los com fervor. Bolsonaro, por sua vez, tornou-se o rosto desse movimento, agregando em torno de si lideranças, políticos e cidadãos que compartilhavam dos mesmos ideais. Hoje, cerca de uma década depois, o bolsonarismo é uma realidade consolidada com raízes profundas e difíceis de serem removidas. A força do removimento se deve, em grande parte, ao fato de que a maior parte da sociedade brasileira ainda é conservadora. Para muitos, o bolsonarismo representa a possibilidade de serem ouvidos e representados. E com todo o movimento, precisa de um líder. Bolsonaro acabou por se tornar uma figura quase heróica no imaginário popular, visto por muitos como o libertador do Brasil. A resposta é sim. Os números mais recentes mostram que a ideia continua forte. Em 2018, quando Bolsonaro se candidatou a presidente pelo PSL, o partido tinha apenas um deputado federal. Após as eleições, esse número saltou para 52. Em 2022, já pelo PL, a bancada do partido na Câmara dos Deputados cresceu de 77 para 99 representantes, tornando-se a maior do Congresso nas últimas eleições municipais. O bolsonarismo manteve sua influência, elegendo 516 prefeitos, mais que o dobro do PT, que elegeu 252. Além disso, o PL, partido que hoje abriga o bolsonarismo, também conquistou a vice-presidência do Senado, um crescimento político impressionante que demonstra a força e a consolidação do movimento. E a pergunta é: o bolsonarismo existe? Quem é o bolsonarismo? E se você quiser ter mais detalhes com relação ao que eu acabei de ler, acesse aí o Vem Vem Brasil, na pessoa do nosso querido companheiro, amigo Gilaels. Muito bem, são 15 horas 13 minutos, Marcondes Oliveira. O bolsonarismo existe? Sim, ele existe. É uma nomenclatura, é um apelido dado a pessoas que pensam diferente de um grupo de partidos ou políticos existente aqui no Brasil, que vem aí ao longo de algumas décadas implementando, principalmente dentro das escolas, das universidades, essa ideologia, vem construindo essa narrativa e ao longo dos anos aí vem consolidando, contrária, com muitas posições, com muitas colocações que são contrárias à família brasileira tradicional. Porque desde a colonização do Brasil, que o país ele foi cristianizado. E como tal, nós aqui somos intitulados de cristãos. E baseado nessa primícia cristã, nós somos orientados pelas orientações bíblicas o seguinte, Brasil: para respeitarmos um ao outro, considerar um ao outro tal como nós nos consideramos, respeitarmos a família de forma do método tradicional, certo? E, ou seja, todas essas bandeiras que a família tradicional aqui no Brasil veio ao longo dos tempos aí, dos séculos, mantendo. É bem verdade que quem tem os seus pensamentos diferentes precisam serem respeitados e acolhidos. Precisam ser todos eles respeitados. Porém, eu não posso impor aos demais que pensem igual a mim, mas a mim também não pode ser imposto goela abaixo que eu tenha que adotar o que reza na cartilha deles. E o bolsonarismo, esse nome que surgiu, essa palavra que surge aí
por conta de um cidadão que se tornou o ícone, denominado de Jair Messias Bolsonaro. Então ganha esse negócio tal qual existe aí o lulismo. Agora, o que é preciso é o seguinte, é que o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal responda para a sociedade brasileira quem é além dele, porque para ser nós, é mais de um. Para ser nós, precisa que eu esteja contido. Perfeitamente. Se eu não estiver, é vocês. Claro. Mas ele falou, nós derrotamos, ou seja, ele e mais alguns. Ou alguns. Alguém ou alguns derrotou o bolsonarismo. Por favor, senhor ministro, Vossa Excelência é empregado do povo brasileiro. Vossa Excelência é empregado nosso. Então, explique para quem gosta do bolsonarismo e para quem não gosta, principalmente, quem são os elementos contidos aí neste nós, nesse pronome nós. Porque quando Vossa Excelência pronunciou nós, o senhor já declarou de alto e bom som que o senhor derrotou o bolsonarismo. Porque sem a sua pessoa, segundo a norma gramatical, o senhor não teria falado nós, teria falado eles. Vocês derrotaram e não nós. Quando eu falo nós, estou contido no pacote. Muito bem, 15 horas, 18 minutos, meu amigo Dilson Bebê, e a pergunta para o Dilson é o seguinte: o bolsonarismo, Dilson, é sustentável? Pois é, a resposta é sim. Os números mais recentes mostram que a ideia continua forte. Em 2018, quando Bolsonaro se candidatou à presidência pelo PSL, o partido tinha apenas um deputado federal. Após as eleições, esse número saltou para 52 em 2022. Já pelo PL, a bancada do partido na Câmara dos Deputados cresceu de 77 para 99 representantes, tornando-se a maior do Congresso. Nas últimas eleições municipais, o bolsonarismo manteve sua influência, elegendo 516 prefeitos, mais do que o dobro do PT, que elegeu 252. Além disso, o PL, partido que hoje abriga o bolsonarismo, também conquistou o Brasil a vice-presidência do Senado. Um crescimento político impressionante que demonstra a força e a consolidação, quase que não sai, hein? Do movimento. A garganta está um pouco... A consolidação do movimento. Perfeitamente. São 15 horas e 19 minutos, meu amigo Irapuã Sampaio. Irapuã, e quando o Bolsonaro... Porque ninguém é eterno aqui, não é verdade? Um dia ninguém ficou com a semente. Um dia alguém vai para o andar de cima, não vai? Vai. Ninguém com a semente. Muitos estão indo nesse momento para o andar de cima. E falei em andar de cima, quero mandar um abraço todo especial aqui para Potiraguá. Terra boa. Terra da vaquejada. Lá a carne é gostosa, hein? É igual a de Tororó. Meu amigo Irapuã Sampaio, quando o Bolsonaro morrer, a ideia morrerá com ele? Não. Não, porque ele plantou uma semente e essa semente germinou. Observe bem. Ele pregou em alto e bom som contra o aborto. O corpo pertence à mulher. Um ser que está dentro do corpo não pertence mais a ela, é uma vida. Ela teve 1000 fórmulas de evitar. O governo oferece os anticoncepcionais, por que não evitou? Isso é uma parte cristã. Quantos milhões de cientistas foram abortados? Quantos brasileiros que poderiam estar contra? A sociedade também é contra. Corrupção. Quantas vezes ele mandou a Polícia Federal abrir inquérito, investigações sobre determinados setores da sociedade que estava tendo desvio de recursos? Você paga o seu imposto, você quer resultado. Ele era contra. Então ele era um nacionalista brasileiro e querendo uma nação mais forte e independente. Isto é o que está aí. Ele não tirou dinheiro da Bolsa Família, ampliou.
O que se vê hoje, menos 7. O que se vê hoje é uma propaganda que rolou em 2022, que o pobre não pagaria imposto de renda. Por que só agora? Porque sabe que vai faltar 27 bilhões e a classe mais favorecida terá que pagar. Aí onde está a diferença. Entendeu? Ele pode morrer, mas a semente ficou. Perfeito. Entendeu? Porque nós somos assim. Pedral morreu, mas teve o seu ideal de desenvolvimento. Murilo morreu, teve o seu ideal. O associativismo deveu muito a Murilo e a Pedral. Tá? Porque ajudou a criar e manter associações atendendo, não foi manter dando dinheiro. Ezen faleceu, mas implantou uma maneira nova de governar, onde eu destaco onde eu moro, que era poucas obras, tá? E ele, em questão de poucos dias, mandou pavimentar 23 ruas, tá? Inclusive falaram com ele, mas essa área não está legal. Falou, mas mora gente e já tem infraestrutura. Legalizou. Legalizou. Então, é isso. Morre o homem, mas fica a ideia. Fica a ideia. Tem um dito popular que morre o homem, mas fica fama, né? Fica a fama. Fica a ideia. Então é o seguinte, a diferença está aí. Eu estou deste lado, porque é o lado correto. Eu estou do lado da honestidade, porque assim eu fui educado. Eu estou do lado do trabalho, porque assim também eu aprendi. E estou do lado certo. Agora, o que eu não posso é advogar em causa própria. Claro. Ocupar uma função para uma alta defesa ou perseguição de grupos. O senhor ministro cometeu um grave erro e colocando em jogo todo o Supremo Tribunal Federal. Porque quando se fala em nós, são todos. Ele foi relator, ele ofereceu denúncia e alguém seguiu. Então, o senhor Bolsonaro, o senhor foi perseguido mesmo. E está aí. Da forma que Lula também foi perseguido, mas porém tinha fatos concretos. Prédios, dinheiro, muita gente enriqueceu na sombra do governo. Então, é o Brasil, né, gente? Precisa passar limpo. Agora, o Barroso, tem que mostrar uma coisa mais clara. Porque o colega disse, você é um servidor público, quem paga o senhor? É o povo. Somos nós. E o grande erro dos ministros do Supremo é que são escolhidos por políticos. Deveria ter uma Associação Nacional de Arbitragem, de juízes superiores, tá? Para eleger esses juízes para tornarem ministros. E também a nível de Estado, para não ficar pendurado junto ao governo do Estado. Fulano foi deputado 5 vezes, ele vai ser desembargador, ele vai ser secretário de... Quer dizer, coisa errada. Lei não se brinca, porque a lei é para todos. A lei, quando é feita, não faz para quem enxerga, não faz para quem corre e não faz para quem é presidente, faz para todo brasileiro que, ou nato ou naturalizado, que ocupa o solo do Brasil. Perfeitamente. Irapuã Sampaio. Muito bem, 15 horas e 25 minutos. E continuando, quando uma ideia atinge o patamar de consolidação, demonstrado nos últimos anos, ela se torna independente de seu líder inicial. No começo, o Bolsonaro pode ter sido o principal expoente do movimento, mas com o tempo, o bolsonarismo se organizou e distribuiu responsabilidade da proposta de forma mais equilibrada, fortalecendo-a ainda mais. Deve ressaltar que a perseguição política intensificada desde 2023 ao bolsonarismo está longe de enfraquecer o movimento. Antes, pode ter o efeito contrário, caso Bolsonaro seja preso. Seus adversários, sem querer, pode transformá-lo em um mártir da política brasileira, alimentando ainda mais a chama do bolsonarismo. Eu acredito, meu amigo Marcondes. Marcondes, o Raul Ferraz, ex-prefeito de Conquista e ex-deputado federal, ele é conhecidamente como municipalista. O ex-líder lá no Rio Grande do Sul, conhecidíssimo e famoso até, foi governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, é um profundo estadista. E o nacionalista é o Bolsonaro? Bem, dando aí até o momento, né, a gente não teria um outro nome, né?
a gente não teria outro nome. Essa questão aí é muito... É aquele tipo de situação. O Bolsonaro, ele não plantou a semente. O Bolsonaro, ele regou uma semente que já existia. Porque todas essas... as defesas que ele fazia da questão da família, da questão do aborto, da questão das drogas, de presidiário trabalhar, certo? E outras mais situações, são situações que são coisas, ideias que já existem há séculos. Já existia há séculos. Faltava colocar em prática. Faltava colocar em prática e alguém estimular e adubar essa semente. Certo. E ele fez isso. Ele com muita propriedade. Porque quem era Bolsonaro, gente? Bolsonaro, quem era Bolsonaro? Bolsonaro não foi como um camarada que foi escolhido como, digamos, um Fernando Henrique Cardoso. Eu vou fazer aqui, vamos lá, um Fernando Collor de Mello, que surge como o caçador de marajás das Alagoas e etc., e que ganha uma certa visibilidade por conta de um aspecto físico, uma beleza pessoal que o mesmo tinha, e uma mulherada naquela euforia, sem muita experiência ainda, a sociedade brasileira pegou e falou, não, nós vamos colorir com o Fernando Collor. O Fernando Henrique, ele ganha uma notoriedade quando ministro da Economia no governo de Itamar Franco, no governo ali que foi de 2 anos ali de Itamar Franco, na condição de pai do real. Quem viveu essa ocasião sabe como é que estava a economia até a implantação do real. O lulismo, ele chega ao longo dos anos, ele ganha espaço ano após ano, fazendo seus movimentos através do movimento sindical e outros movimentos mais ali, e apoiado muitíssimo pela Igreja Católica com aqueles movimentos que tinham. E por último, na última cartada, ele se junta ao senhor José de Alencar, trazendo consigo, o senador José de Alencar, trazendo consigo os evangélicos. Ele viu que seria o único jeito, porque senão ele não passaria dos 33%. E aí ele junta com o José de Alencar, ele traz a bancada evangélica e traz o público evangélico e traz consigo a simpatia dos empresários. E o bolsonarismo, quem é? Bolsonaro é justamente em apenas 2 anos, porque o Brasil, Irapuã e Dilson, conhecia Bolsonaro deputado, e constantemente deputado, que eu sou contra essa sequência, essa sequência interminável de mandatos para legislador. Deveria ser igual a executivo, apenas 2 anos. Quer arrumar um emprego de carreira, faça um concurso. Aí, você sabe o quê? Aí o Bolsonaro, em apenas 2 anos de caminhada, ele consegue fazer essa revolução. Mas aí, por que eu digo que o bolsonarismo não morre junto com o Bolsonaro? É engano. Eu, politicamente, não tenho medo de dizer. Eu particularmente falo aqui, em qualquer lugar, eu torço para que os direitos políticos de Bolsonaro sejam mantidos, cancelados. Você sabe para quê? Para que o mundo saiba que o Brasil não só existe Bolsonaro. Existem outros nomes, e outro nome que vier, utilizando, surfando nessa onda do bolsonarismo, esse nome, se não ganhar as eleições, porque ninguém pode garantir nada disso com antecedência, porque se assim eu soubesse, eu ia jogar na loteria hoje. Nós 2. Certo? É esse nome que vier, surfando na onda do bolsonarismo, vai dar muito trabalho nas eleições de 2026. E olha lá, se não vai ganhar as eleições. 15h31, estamos apresentando Comunidade Ação através da Melodia FM 87.9, Melodia conquistando gerações. Sintonize conosco, Melodia FM Vitória da Conquista 87.9, a sua frequência, você sintoniza e venha, colabore conosco. Rádio Melodia de Vitória da Conquista. Eu também só tenho 2 grupos. Gustavo Lima desiste de candidatura. Quem? Gustavo Lima desiste de candidatura à presidência
ele diz que não tem estômago. O cantor Gustavo Lima anunciou que não será candidato Não é à só presidência. estômago. Que não será candidato a presidente em 2026. A decisão foi influenciada pela oposição de sua família e pela falta de disposição para lidar com os bastidores da política. Em entrevista, o sertanejo afirmou que chegou a considerar a candidatura após receber apoio de parte do público, mas decidiu seguir com sua carreira musical e investir na criação do Instituto Gustavo Lima, que prestará assistência a idosos. Tenho 35 anos, nada impede que nas próximas eleições eu seja candidato, disse. No entanto, ele reconheceu que a família não o apoiou e muitas pessoas próximas se posicionaram contra, incluindo minha família, o que pesou muito, que afirmou Gustavo Lima. Ele não tem estômago. Ele já caiu de paraquedas com paraquedas Viu, voadas. Wilson? Você votaria no Gustavo Lima? Não. Você Já... votaria, Marcon? Talvez. Não. Talvez sim, né? Talvez Quem sim. sabe? Olha, dentre os Tira nomes a força, que tem... vai, votaria? Ele já caiu Não. de paraquedas. com Não paraquedas votaria, furadas. deixa eu lhe falar aqui. Minha Primeiro posição que- é a seguinte: o que está aí não presta, tem que ser mudado. Pronto. E o caminho é outro. Eu tenho direito a falar porque eu tenho livre-arbítrio. O que está aí não presta, porque já arrombou os cofres da nação em 233 bilhões e já abriu o ano com déficit superior a 40 bilhões. Isto é governo sério ou é governo irresponsável? Ah, muito bem, são 15 Não sou horas. candidato nem a inspetor de quarteirão, Perfeito. mas sou eleitor e tenho que usar a minha cidadania como brasileiro. Muito bem, foi visitado, mas todos têm conhecimento que aqui em Vitória da Conquista a gente está passando por um momento extraordinário. Se vocês analisarem isso, todos nós aqui conhecemos muito bem Vitória da Conquista. Eu conheço porque nasci aqui. Puã, ali do município de onde, Puã? Eu sou cidadão conquistense, título otorgado pela Câmara, moro aqui há 53 anos. Perfeito. Conquistense. Meu amigo Mas eu Wilson sou de Bebê, Santana dos Brejos. Santana dos Fui Brejos. criado em Voz da Lapa e Anagé, velho de guerra. Minha segunda cidade é Anagé. Pronto. Gosto Bebê. demais. Eu nasci em Ituaçu, mas fui conquistado por Ituaçu. Vitória da Conquista. Então, Vim daqui a eu quanto tenho tempo? 55, vou fazer agora 58 anos. Eu vim pra cá com 4 anos de idade. Muito bem, para o pessoal ficar Sabe que dia eu por cheguei dentro, aqui? sim. Primeira viagem, 30 de março de 1964. Quando Dia viu- 31, a Revolução estourou, nós estávamos indo para São Paulo. Meu pai não podia viajar porque tinha 12 filhos. Perfeito. E só Então, podia eles- viajar até 2 pessoas. Então, 15h34. Tô Olha aqui só, em Puã Conquista. é conquistense. sou por opção e gosto de Dilson Bebê e conquista. Marcondes Oliveira. Conhecem muito bem Vitória da Conquista e, claro, eu tenho certeza que eles têm informações de que aqui no município de Barra do Choça está se construindo uma barragem que da Embasa e que vai ter um recuo, segundo o próprio engenheiro, de mais de 3 quilômetros de água com uma profundidade muito grande e que nós vamos ter ali mais de 300 bilhões de metros cúbicos de água e que deve abastecer, segundo o projeto, abastecer Vitória da Conquista até 2060 sem faltar água. Sem interrupções. Vai dar segurança para a gente. E não só Vitória da Conquista, como também alguns municípios como Belo Campo, né? Além dos povoados e distritos que temos em nosso município. O município de Vitória da Conquista garante esse abastecimento até segurança 2060, hídrica, né, que eles falam. segurança hídrica. Isso para a gente é muito confortável, é bom, e a gente não pode deixar de reconhecer a importância desse projeto, dessa ideia, dessa obra. Na Câmara hoje teve um vereador, não vou dizer aqui o nome porque realmente não tenho certeza, que desconhece dizendo que isso não existe. Isso realmente nos deixa preocupados, porque existe sim. Eu vi, eu estive lá, eu conversei com as pessoas que estão lá construindo. Envolvidas, né? Eu vi essas pessoas. Quando é que esta obra vai chegar ao seu final? Bom, aí agora é outro departamento que é difícil você falar. Quando você tem uma rodovia, ou melhor, tem um trecho de 3 quilômetros aqui, em Vitória da Conquista, que você não consegue acabar. Quantos anos já tem isso aí? 3? Vem pra 4 quatro. anos já, né? É quase um mandato. Já começou, já tá todo vapor lá, viu? Tá Passei lá tudo ontem. passou lá, né? Tá muito bem, mas não terminou ainda. Não. Quando você tem uma obra que começa para até daqui perto do Belo Campo, de Batipé, você também fica preocupado, não é? De Caetano Você também fica preocupado. E Caetano, quer dizer, tem uma confusão danada. Tá Eu não um- sei se está faltando assessoria, se
se está faltando O governo, grande ou se está problema do faltando, governo é ou se está anunciar faltando, obras. ou se está faltando representantes. Parece até que o governo tem ótimas intenções, é o que parece, eu estou dizendo parece, que tem ótimas intenções, mas alguma coisa está saindo errada. Porque tudo pode acontecer. Enquanto a gente aqui, às vezes a gente elogia uma empresa pelo belo trabalho que faz aqui no nosso município, a gente acaba criticando outras. E essas que nós mais criticamos são empresas ligadas ao governo do Estado. A própria prefeita nossa hoje vai hoje se encontrar com o governador do Estado. E tem que ser dessa forma. As eleições... Tomara que ela não pegue o vírus, viu? As eleições terminaram há muito tempo e a gente tem que torcer que o prefeito e o governo sentem e trabalhem em conjunto pelo bem do nosso município. Não é isso que nós queremos. E estamos torcendo por isso. Se a nossa prefeita é uma guerreira, quando a gente vê a educação aqui em Conquista, como está sendo tratada, e quando a gente vê os prédios aqui em Conquista sendo construídos, como esses colégios que estão sendo construídos pelo governo do Estado, espetacular, obras de primeira está sendo feita, a gente também tem que reconhecer isso aí. Nem tudo se deve atirar pedras, não é verdade? Tem algumas coisas boas que estão acontecendo aí, graças a Deus. Acho, como é que é o nome disso, o Bacondes? Eu vou me lembrar. E a gente vê isso aí com muita alegria. Esse negócio de jogar pedra em tudo que vem de um lado, jogar pedra em tudo que vem de outro lado, não pode ser dessa forma. Aliás, tem um programa de rádio aqui em Conquista que é assim, mas não me interessa a vida deles, eles que tocam sua vida do jeito que eles gostam, eu acho bonito. Eu entendo assim. Mas a realidade, nossa prefeita parece que hoje, se não está, mas já está se dirigindo a Salvador, vai sentar com o governador do Estado, porque quando você fica sem dinheiro no município, você tem que apelar a quem? O Estado. Tem que apelar para o Estado. Estado. O Estado apela para a União. E assim vamos dando as mãos e o trabalho e as melhorias vão saindo, é o que nós estamos torcendo. Porque Conquista hoje está atravessando um momento muito bom. E eu nasci aqui. E sei porque está atravessando um momento muito bom. Se está tendo outras coisas erradas, eu não tenho conhecimento. Mas o momento de Vitória da Conquista agora é muito bom. Qualquer canto que você sair aqui da nossa cidade, você vai encontrar melhorias. É engraçado, Brasil, que a nossa prefeita ela não está tendo orgulho e nem vaidade. E sim sabedoria em procurar o governo para poder trazer o que for de melhor para a nossa região e nosso município. Quer ver uma coisa? Olha só, ô Jonathan, por favor, chega naquele microfone ali. Nós aqui do Comunidade Ação, puxa o microfone ali para Jonathan. Jonathan é nosso operador de áudio, é que comanda a nave aqui. E ele tem toda a liberdade de dizer o seguinte: nós aqui do Comunidade, nós recebemos alguma coisa de prefeitura? Não, Nós recebemos alguma coisa do governo do Estado? também não. Nós recebemos alguma coisa do bolsonarismo? Não. É isso. Não recebemos, meus amigos, não recebemos. Não estamos no contra-cheque de ninguém, falamos aqui. Correto, pô? De ninguém. De ninguém. De ninguém. Graças o que a estamos Deus, falando programa aqui, o tem que nós. independência. É o nosso pensamento, não é? Eu mesmo. É o nosso ideal, é o que a gente vê, o que a gente está falando. Eu mesmo aqui tenho um hoje. pensamento, Tem eu aqui gostaria. meu amigo Marcondes Oliveira, Dilson Bebê e Irapuã Sampaio. Eu gostaria. Essas três pessoas que estão aqui, nós estamos aqui fazendo um programa de rádio e passando para os nossos ouvintes o que a gente vê com relação a tudo que está acontecendo. Pô. Eu mesmo gostaria. Não queria encontrar nem o governador, mas pudesse. O secretário de saúde, eu tinha uma pergunta a fazer para ele. Secretário, você quer melhorar o hospital de base? Investe no hospital de Brumado, Bom Jesus da Lapa, Guanambi, lá em Macaúbas, Itapetinga, Poções, que são cidades circunvizinhas, Cândido Sales. Você diminuiria e muito. A UPA serviria melhor a nossa comunidade, né, pô? e o hospital de base iria desafogar, porque a vontade dos médicos é grande, mas o espaço torna-se pequeno. Não adianta fazer puxadinho, tá? É como uma família de 12 filhos. Nós éramos 12, morava dentro de uma casa. Os 12 têm famílias, não cabem mais dentro da casa, tá? É isso aí. Hoje a nossa família, uma hipótese aqui, colocando da minha, são 98 sobrinhos que eu tenho, com mais 12 irmãos, que 2 faleceram. Quer dizer, na casa da minha mãe não cabe mais 110 pessoas, mas já coube 14, já coube 16. É como o hospital de base, tá? E aquela região de Guanambi merece respeito.
A região de Bom Jesus da Lapa, ali que engloba ali Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, lá em cima, Santa Maria da Vitória, Correntina, Ibotirama, Sítio do Mato, Santana dos Brejos, Riacho Santana, que está ali, circo vizinho, ali forma um grande polo. Já pensou a pessoa sair da Lapa para vir fazer exame de conquista? Não é brincadeira. Não é brincadeira. E de Guanambi? Tá ali, ó, Guanambi, Urandi, lá em cima tem o quê? Monte Azul, tem Espinosa já em Minas. E aí, seria um grande polo. Muito bem. Então, falta mais investimento ao interior. Não adianta fazer 3 hospitais de base em Conquista. Os hospitais continuarão sendo cheios. E o que cura a pessoa é o amor e o carinho da família. Tirando de Anagé, bote Anagé lá, dê infraestrutura a Anagé, dê infraestrutura os pequenos municípios, porque verba há. Falta melhor administração, é isso a minha opinião. Muito bem, são 15 horas e 42 minutos. A gente vai rapidamente um bloco de apoio, né? Porque senão não dá para continuar. Daqui a pouquinho a gente volta, porque, aliás, teve aqui ontem com os meninos, uma mãe que denunciou que ela e sua filha autista de 9 anos foram desrespeitadas dentro de um ônibus de transporte público de Vitória da Conquista e, segundo Jaqueline, a criança não conseguiu passar pela catraca e a cobradora não aceitou a situação, gerando uma discussão que acabou na delegacia. Eu sou aqui bem rapidamente, eu sou testemunha ocular de um fato parecido com esse aqui no ônibus do Alto Marom. O motorista em questão já está aposentado e a cobradora não sei onde anda e a empresa não é mais a mesma. Aconteceu a mesma coisa, eu tive que intervir pagando a passagem da criança e pedindo à cobradora e pedindo ao motorista que respeitasse, que omissão é crime, né? E respeitasse a criança e o momento e a lei dava direito a ela. E eles ficaram, né? Omissos. Ficaram de cara grande. omissos, Eu procurei a ouvidoria, deixei lá, mas não sei absolutamente nada, acredito. Mas felizmente está tudo bem. Mas é um desrespeito e uma falta de preparo do funcionário da empresa. Com e a certeza. empresa tem o direito, os empresários têm a obrigação, melhor dizendo, de instruir seus funcionários com relação a esses problemas que todo mundo sabe que ia acontecer a qualquer momento. Vamos aos nossos apoios de volta logo, logo. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure, pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro. Telefone 3421-2734. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Muito bem, são 15 horas e 46 minutos. Estamos apresentando Comunidade Ação. Um abraço, doutor Ebenezer Fagundes, o engenheiro civil e diretor aqui da Melodia, que bate na mesa aqui de vez em quando e diz: o povo merece respeito. Merece ou não merece, Dilson?
Com certeza. E como merece. E como né? merece. Então, Deus, o que você vê, rapaz? Você acha que, na realidade, no fundo, quem vai pagar o pato aqui são os profissionais da empresa? Tá? O cobrador, o motorista? O motorista foi omisso, não foi? Foi omisso, sim. Pois Como é, Brasil. Qual é a política? Brasil. Como funciona isso? Ó, eu queria Quando entender... o ônibus sai da garagem, o ônibus é entregue aqui. Como é que funciona isso? Olha, o que acontece? O ônibus, quando sai do tráfego, o motorista e o cobrador se apresenta ao tráfego, Sim. e esse tráfego passa as coordenadas da sua linha de tráfego, tudo você que vai tem que rodar fazer. em linha tal, A sua trajetória. Então já vai tudo prontinho, tanto o cobrador quanto o motorista. Eu nunca trabalhei em ônibus coletivos nem de rua, mas é mais ou menos parecido com o de linha interestadual. Você é Então, responsável pela condução do veículo e você é responsável pela... Então assim, mas cada um sabe as suas regras, os seus deveres, o que tem que fazer. Mas o que acontece, como eu até comentei com o Marcon, é o seguinte, eu não sei como é que é o processo entre porque assim, uma empresa interestadual como Itapemirim, Novo Horizonte e uma empresa privada, ela tem os critérios dela e ela tem o treinamento dela para com o motorista, o que ele deve fazer com os passageiros. Se você me permitir, Deus, sim. Eu comento, e quando eu falo em empresa de ônibus, eu só falo em Novo Horizonte. Você sabe por quê? Porque é a empresa de conquista que mais contribui com doações, é a Novo Horizonte aqui na cidade. As outras pensam no seu próprio bolso. E roda que aproxima a distância. Mas a Novo Horizonte, ela realmente, do senhor Edgar, que eu não conheço, nunca vi mais gordo, na verdade é essa, mas informações que eu tenho é que mais contribui com a conquista da Novo Horizonte. É porque assim, Brasil, eu não sei como é que funciona entre empresa privada e administração pública. Aí já tem aí já choca. Então, se a empresa chega para mim e fala assim, olha, o seu treinamento aqui, você vai ter que tratar o passageiro assim. Tá certo, eu vou ter que tratar o passageiro assim. Dessa forma tem que ser. As relações humanas da empresa trabalha, treina o motorista, o cobrador para aquilo. Mas se a prefeitura de lá manda uma ordem e decretos, abre um decreto com regras, e eu tenho que aderir àquelas regras, então a empresa também tem que passar para mim como é que eu devo me tratar em determinadas situações, né? E isso não cabe, porque eu como motorista, o cobrador, eu tenho que também usar a empatia, né? Em determinado momento da minha profissão, do meu trabalho, né, pô? Claro. Então, dependendo da situação, eu tenho que também administrar aquela situação, Brasil. Perfeito. Né? Tenho que administrar aquela situação. Perfeito. Porque, na minha humilde opinião, o que aconteceu? A cobradora, ela poderia ter amenizado a situação, né? O que estava acontecendo ali, administrar aquela situação, e depois ela passasse, quando terminasse a sua jornada de trabalho, ela passasse aquilo, fizesse o relatório dela e passasse aquilo para a empresa, para a administração. Olha, houve isso, vocês vão perceber na câmera, vocês podem puxar a câmera, vão ver, aconteceu isso. E eu tive que ser flexível. Nesse momento ali, não é uma coisa que acontece diariamente, mas naquela situação eu tive que ser flexível. Agora vejam o que vocês podem fazer. Com certeza, Brasil, a empresa não ia fazer nada com ela, né? Claro. Primeiro que não ia receber uma queixa, né? A empresa, ela ia resolver uma situação, ia tirar a empresa do pepino, do BO, pronto, e resolveria tudo. Ô, Marcondes, qual é o patrimônio, o maior patrimônio de uma empresa de ônibus? O maior cliente, patrimônio cliente. de qualquer empresa são seus clientes. Os seus clientes, correto? Então, o tratamento tem que ser diferenciado. Tem que ser diferenciado. É o seguinte, ontem a cidadã veio aqui e ela fez a explanação. Eu acredito que cabe agora a empresa fazer a sua explanação perante a sociedade também, apresentando seus contrapontos, porque até agora o que prevalece é a fala da queixosa. Eu não posso julgar outra coisa senão aquilo que eu ouvi. A prefeitura já se manifestou, diz que está apurando a situação e de que tão logo vai exigir que as empresas adotem uma cartilha, uma espécie de cartilha, orientando os seus funcionários o procedimento que deve ter. Agora, eu diria o seguinte, já que o menino aqui falou, o Dilson falou bastante aqui a respeito do procedimento da cobradora e tudo mais. Se ela tivesse tido a flexibilidade, porque é o seguinte, eu trabalho, eu sou servidor, eu recebo orientação, eu cumpro ordem, mas
em dados momentos, você tem que esquecer protocolo, esquecer ordem, claro. e você tem que ser flexível, porque cada caso é um caso. E aí é o seguinte, essa moça, eu temo pela retaliação, e que é ela que vai ficar de vilã na história. Ela vai pagar o pato. É ela que vai pagar o pato. E ela poderia sair de heroína. É verdade? Porque Verdade. se ela descumpre, talvez, as normas que a empresa determina, e a empresa punisse ela pela a conduta dela, o advogado, a quem fosse advogar em defesa dela na condição de uma funcionária perseguida por uma atuação humanitária, era a empresa que iria sobrar aí agora, que ia sentar no pilão arcado para responder por esse tipo de orientação que ela estava dando aos seus comandantes. Agora, o que é certo é o seguinte, eu espero, porque o que vier a acontecer, indenização por danos morais, perseguição, retaliação, não vai corrigir o erro que já cometeu. A ferida já está aberta, e quanto mais nós falarmos sobre ela, mais ela vai ficar ruim. Agora eu quero dizer o seguinte, que este caso, prefeitura, empresas, sociedade conquistense, Câmara de Vereadores que aprovam a concessão, sirva de exemplo para que possamos ver doravante como devemos nos proceder com o público deficiente em geral. Muito bem, só para que vocês tenham uma ideia, eu vou dar minha opinião, são 15 horas e 53 minutos, o Superior Tribunal Federal tem maioria para manter Dino, Zanin e Moraes em julgamento contra Bolsonaro. Claro. Não tem por onde correr, viu? É isso aí, a panela está feita. Deixa eu te falar aqui. Em relação à mulher, em primeiro lugar, eu sou contra qualquer ato de discriminação contra qualquer tipo de deficiente. Em primeiro lugar, sou deficiente, faço parte de uma instituição que é um divisor. Antes da CID era uma realidade, hoje é outra, melhorou muito o acesso do deficiente ao mercado de trabalho, ao setor público, mas eu também, com toda a minha experiência, também já fui discriminado por um motorista da linha lá do Aparecida. Ele não está lá. Sim, e eu disse à empresa o seguinte, não adianta você transferir, você tem que chamar ele para ele ouvir uma aula de direitos e deveres, tá? Dá um curso de relações humanas a ele, que ele está precisando. E se ele tiver problema de ordem particular, que deixe em casa. Eu adentrei dentro do ônibus e ele arrastou o ônibus, eu quase caí de costa no degrau. Precisou minha esposa me segurar. E eu disse, você não está carregando animais, está carregando ser humano velho e deficiente visual. Olha, um motorista desse tem que ser. Entendeu? Da empresa. Fiz a denúncia à empresa. Tem que ser punido. Fiz a denúncia à empresa, a empresa o transferiu para outra linha. Lá ele foi ameaçado, a empresa teve que colocá-lo na rua. Pronto. Eu falei, olha, não adianta transferir, adianta reciclar. Então, eu já fui vítima, entendeu? Também desse tipo de coisa, mas eu reagi e fiz uma denúncia. Na época eu não procurei a imprensa, eu já trabalhava na imprensa, não procurei porque não quis dar muita ênfase, porque aconteceu comigo. Mas isso acontece no dia a dia. Hoje comigo aconteceu uma pequena discriminação. Fui trocar minha carteira, a menina perguntou à minha esposa, você sabe assinar? Não, Irapuã, era Irapuã que estava fazendo, tá? É uma pequena coisa que acontece no dia a dia. Eles veem um deficiente como um ser incapaz, não é incapaz, tá? E nós não podemos julgar e nem condenar ninguém, nenhum deficiente. Muito tá? bem. 15 então eu horas... queria agradecer a todos, até amanhã, se Deus permitir. 15 horas e 55 minutos, e para fechar o pacote, jogador de futebol é preso suspeito de estupro, assaltos e extorsões contra 11 mulheres na Bahia. Você quer mais? Não é o Robinho não, né? O jogador de futebol foi preso na terça-feira em Feira de Santana, a 100 km de Salvador, suspeito de cometer estupro, assaltos, extorsões, constrangimento ilegal. Segundo a Polícia Civil, 11 pessoas foram vítimas do suspeito. O nome do jogador, como todo mundo diz, não foi revelado pela polícia. No entanto, segundo a apuração da TV Bahia, trata-se de Carlos Eduardo Bastos dos Santos, de 25 anos, conhecido como Tico Baiano.
Se você vê um cara, gol de Tico Baiano. Já Agora, Marcondes Oliveira, uma coisa curiosa que eu vi, eu percebi, eu assisti ontem. O assunto aqui. Sim. Sua opinião. Tá. Em relação a esse jogador? É. O assunto aqui, qual é a sua opinião com relação a isso? Porque olha só, 11 pessoas vítimas. Onde vamos chegar com isso? O cara se aproveita, né? Porque olha só, ele não é famoso ainda. É uma coisa, eu tenho certeza, viu Marcos? Você não vai ouvir tão cedo o locutor gritar gol de Tico Baiano. Mas aqui ontem aconteceu novamente, viu? Aeroporto de Sorocaba. Avião do presidente Lula arremete na primeira tentativa de pousar. Ficou 10 minutos sobrevoando até ter segurança para pouso, viu? Misericórdia. E traz aí, porque amanhã nós temos Polícia Federal deflagra Operação Dracma em Vitória da Conquista. É esse mesmo Dracma? É esse? Dracma, fabricando notas falsas aí pela Bahia e aqui em Conquista também. Cuidado com o dinheiro falso. Se tu pegar 100 conto, nem olha, passa pra mim, que deve ser falso. Brasil, um fato curioso que eu ia falar aqui agora foi em relação, você falou no futebol aí, nesse caso do estudo de jogador com 11 meninas, né? E aconteceu um fato curioso, Marcos, foi na Bulgária. Um time de futebol, um jogo que ia acontecer naquele momento, e aí fizeram um minuto de silêncio para a morte de um jogador. Um jogador, né? E o jogador em casa assistindo o jogo e viu que estava fazendo um minuto em relação à morte dele, só que aí ele não estava morto. E aí ligaram pro não, eu não morri não, eu tô aqui, tô vivo e tal. E gerou toda aquela polêmica. Que coisa, né? Como é que o mundo tá complicado. Às vezes a gente pensa que as coisas acontecem aqui no Brasil. Sheila Lemos encaminha para a Câmara reforma administrativa com criação de nova secretaria, novos cargos e reestruturação de pastas. Opa! Quem sabe se a vaga do Dilson não tá lá? Quem sabe, rapaz? Quem sabe? Dilson quer ser fiscal de motorista. E vou pegar no pé, viu? Vou pegar no pé. Ou trabalha. É. Muito bem, um grande abraço a todos. São 15h58. Agora tá vindo aí Reconciliação e Graça? Crescer e Brilhar. Crescer e Brilhar com Eneida Sol. Eneida Sol. A gente vai ter o prazer de receber Eneida Sol aqui depois do Comunidade de Ação. Marconde, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, se Deus nos permitir, Brasil. Até amanhã, meu amigo Dilson Bebê, o homem do futebol, que hoje não tem, mas amanhã tem. Com certeza. Valeu, Brasil. Valeu você. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui. Um abraço a todos. Fique com Deus. Até lá. Um abraço para Itarantim. Um abraço, Dona Mara. Fica com Deus. Tchau. A gente é assim. Gosta de saber o que está acontecendo. De fazer acontecer.